Êxodo 15, 11, e depois Êxodo 19, do 3 ao 25. No capítulo 15, nós temos uma canção escrita por Moisés. E no verso 11, temos um dos versos que destacam, então, aí este capítulo, que diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e que opera maravilhas? Vou repetir a leitura deste verso. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Agora o capítulo 19, por gentileza. Vamos ver agora aquele verso 11 descrito nos versos de 3 a 25. Então, o Deus glorificado em santidade agora é demonstrado no capítulo 19. Então, preste atenção, porque um texto complementa o outro. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E também o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã, e lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma nuvem escura, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não morram. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-os. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce,
Depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes. Porém, o povo não subirá ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Quero compartilhar com os irmãos, irmãs e amigos hoje de manhã o Deus do monte fumegante. O Deus do monte que fumega. Quando eu leio esses textos, eu fico bastante impressionado com a descrição de Deus aqui. É muito diferente daquilo que as pessoas têm como concepção divina hoje. Um Deus bonzinho, manipulável, um Deus que tolera tudo, um Deus que não se importa com nada, um Deus que não está nem aí pela forma como as pessoas vivem. Esse Deus que as pessoas apresentam hoje não é o Deus da Bíblia, não é o Deus do monte fumegante, não é o meu Deus e não deve ser o seu. O Deus das Escrituras é um Deus tremendo, glorioso, santo, puro. É um Deus que vê todas as coisas, é um Deus que conhece a gente e é o Deus diante do qual um dia nós compareceremos. Esta, meus irmãos, é uma das mais belas cenas das Escrituras. Das mais belas cenas. Este é um dos momentos mais raros da aparição de Deus no Antigo Testamento. Onde a glória do Senhor, por assim dizer, não é? Numa teofania maravilhosa, que é a aparição de Deus no Antigo Testamento, pisa a terra. Deus desce em poder, desce em santidade, Deus desce em glória. Essa semana, um professor aí de uma escola disse assim: eu não acredito em Deus, mas se ele aparecesse para mim, eu acreditaria. E a minha pergunta para essa pessoa seria: como é que você pode acreditar num Deus que você não viu? Você nem sabe como é que ele é, e a concepção que você tem ainda é errada. Você conhece um Deus que está numa cruz, crucificado, com a barbinha bem feita, um rosto muito bonito de grego. O Deus da Bíblia não é esse. Não é esse o estereótipo divino. Se Deus aparecesse a você, meu amigo, você morre só com a glória dele descendo. Só com o relâmpago de sua glória. Este aqui, irmãos, é um dos relatos dessa descida do Senhor. Este é um dos dias em que os pés de Deus tocaram o planeta, o monte, e o monte, perceba, o monte, ele foi tão abalado com a glória de Deus que ele fumegava, ele entrou em erupção. Que Deus é este? Que nem os céus dos céus o podem conter, e que a terra treme diante da sua presença. Que Deus é este? Este é o Deus Criador, soberano, Senhor, juiz justo, o Altíssimo entronizado entre os querubins. É o Deus do monte que fumega. Eu quero destacar algumas características rápidas nesse devocional hoje de manhã, para que você possa ter uma visão bem clara, bíblica, se Ele nos permitir, realmente desta pessoa divina, e diante dela, ou diante dele, você se achegar cada vez com temor no seu coração, e onde você estiver, por onde você andar, você lembrar sempre que este Deus tremendo é o Deus que está ali, não é? E que ninguém pode ocultá-lo de nada. Quero destacar em primeiro lugar, meus irmãos, que o Deus do monte que fumega é o Deus que tem por hábito falar com a sua criação. É o Deus que tem por hábito falar com a sua criatura, com a sua criação. Veja que o versículo 3, o texto diz para nós: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou e falava com ele. O Senhor o chamou e falava com ele. Como é bom poder ouvir a voz de Deus. Bem-aventurados os que ouvem. Felizes aqueles que já descobriram o prazer de assentar-se aos pés do Senhor e ouvi-lo falar. Só que Deus fala conosco hoje de uma maneira bem peculiar, não é? Ele manda a gente abrir o seu livro, e quando a gente abre este livro santo, a palavra de Deus, e começa a ler, então ele vai falando conosco. Isso acontece no Antigo Testamento de uma forma um pouco diferente. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus falava realmente audivelmente a algumas pessoas. Porque aqui, ele falava audivelmente a Moisés. Mas isso era nos primeiros tempos. Não tínhamos a Escritura, não tínhamos a revelação de Deus, não tínhamos nada escrito. Desde que o Senhor começou a dar sua palavra escrita, ele começou a diminuir a voz e começou a usar a letra. Por isso, essa letra é bendita, né? Mas era comum nos primeiros tempos. Comunicar-se com suas criaturas é típico de Deus. Escute o que eu estou te dizendo.
Deus quer comunicar-se com você. Deus quer falar a você, Deus quer orientar a sua vida, Deus quer dirigir os seus caminhos, Deus quer te dar conselhos para que você erre menos, para que você viva melhor, para que a sua família seja uma bênção, para que você possa ser uma pessoa melhor empreendida no seu trabalho. A gente tem que ouvi-lo. Ele é comunicável. Também no Novo Testamento, nós nos deparamos com Deus se comunicando, não é? O autor de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias, ou nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. De fato, no Antigo Testamento, a gente encontra uma variedade das maneiras de Deus falar. Por exemplo, no Salmo 19:1, lá diz que Deus se comunica através da sua criação. E a linguagem lá, né, é que um dia revela outro dia a glória de Deus. Cada dia, Deus vai se revelando através da sua criação. Deus vai falando conosco através dela. Mas Deus também usou uma mula para falar com Balaão, por exemplo. De repente, o Deus que usou toda a sua glória na criação, resolveu usar uma mula para falar com um falso profeta, né? Ele também usou pessoas chamadas profetas para falar com outros homens. Nesse caso aqui, Deus está chamando Moisés, e Moisés vai ser a boca de Deus para falar com o povo. E Deus usou muitos outros profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, João Batista e tantos outros que ele quis usar. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que se comunica. E eu gosto daquilo que está escrito no capítulo 19. Moisés falava com Deus e Deus lhe falava pelo trovão. Quando vem uma tempestade muito forte e há os relâmpagos e trovões, a gente fica um pouco assustado, né? Agora você imagina Moisés no monte, e Deus, cada vez que falava, o relâmpago corria o céu. O trovão, né, era ensurdecedor. Que coisa fantástica. Não é à toa que o monte fumegava. Como é bom ser ouvido e atendido pelo Senhor. E é provável que agora mesmo o Senhor esteja falando com você, nesta manhã aqui, comigo, conosco. Na medida em que abrimos a sua palavra, estamos lendo desse Deus do monte fumegante, talvez estamos tendo uma clareza de um Deus agora que até então não tínhamos. Uma clareza que nos levará a um temor maior, uma reverência maior, uma santidade maior, uma aversão maior pelo pecado, um desejo de se entregar a Ele, um desejo de conhecê-lo melhor. Irmãos, eu estou plenamente certo de que eu vou passar a minha vida toda estudando a Bíblia para chegar a conhecer um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Mas eu vou passar a eternidade inteira procurando conhecê-lo e nunca vou chegar ao fim. Eu não tenho dúvidas disso. Porque esse Deus do Monte Fumegante é grandioso. É o Deus criador dos céus e da terra. Será que Ele não está falando com você hoje de manhã pela sua palavra? Será que você não vê? Claro, não vê fisicamente, mas Ele está aqui. Porque a Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele está no meio. E se nós formos bons ouvintes, desde que chegamos aqui, Ele está falando conosco. Ele já nos trouxe aqui, Ele quer moldar a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Ele quer se revelar a nós cada momento, cada instante, de glória em glória, diz a sua palavra. Então, o Deus do monte que fumega, em primeiro lugar, é um Deus que fala com a sua criação. Eu nunca deixei de acreditar, e não vou deixar de acreditar, irmãos, que Deus fala com a gente. Mas, às vezes, o que eu percebo é que a gente não ouve Deus. É que a gente vai deixando que os barulhos desse mundo e tantas ceras produzidas pelo dia a dia vão tapando os nossos ouvidos, que a gente vai impedindo Deus de falar, e a gente vai deixando de ouvir a sua voz. Não deixe. Tenha por desejo forte no seu coração, por hábito, querer mais e mais ouvir o Senhor falar contigo. Quando você chegar para um culto, antes de mais nada, dobre seus joelhos, chega diante do altar, fala, Senhor, fala comigo nesse culto. Fala comigo com a tua palavra. Fala comigo, ó Deus, através das boas músicas. Fala comigo, Senhor Deus, através aí do momento de pregação, da escola dominical. Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, Pai. Eu quero ser ensinado, eu quero aprender. Eu quero gastar um tempo aqui na tua presença com qualidade. E eu quero sair daqui diferente de como eu entrei. Fala comigo. Samuel foi orientado por Eli. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. E
quando qualquer servo quer ouvir, eu quero dizer para você que Deus está pronto a lhe falhar. Nosso Deus, o Deus do Monte Fumegante, é o Deus que fala com a sua criação. Em segundo lugar, o Deus do Monte Fumegante é o Deus glorificado em santidade. Como eu já disse, a canção que Moisés escreveu aí no capítulo 15, e não foi a única, mas no versículo 11 ele disse assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e que opera maravilhas? E no capítulo 19, versos 17 e 18, é dito assim: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte e todo o monte fumegava, na medida que o Senhor pisou ali. A melodia mosaica é um cântico, no capítulo 15, maravilhoso. E é uma das estrofes com o propósito de exaltar, meus irmãos, como Deus é santo. Por isso ele diz: ó Senhor, quem é como tu, glorificado em santidade. E esta gloriosa santidade é demonstrada aí no capítulo 19, versos 16 a 19. Deus desceu ao topo, ao cume do Monte Sinai, não é? Uma montanha enorme, Deus desceu lá em cima. Uma nuvem cobriu o monte. Somente Moisés e os demais autorizados puderam subir. O povo ficou lá embaixo, separado por um marco, porque se aproximassem morreriam por causa da santidade de Deus. Então Deus lá no cume do monte apareceu em glória, de forma santa e separada, porque Deus é santo e separado de tudo que é imundo. É por isso que uma pessoa que diz que conhece a Deus não pode viver no pecado, porque não há compatibilidade entre o Deus santo e a imundícia, entre o que é correto e o que é ilícito, entre o que é vil, não é, e o que é puro. Não há comunicação. Deus desceu então lá em toda santidade e pureza. O sentido essencial da palavra santo quer dizer um lugar separado, uma pessoa separada. E nesse sentido, irmãos, Deus está separado do homem de duas formas. Primeiro, no tempo e no espaço, não é? Ou seja, Deus está no céu, entronizado em toda a sua glória, e o homem está na terra. Então há uma separação. Segundo, ele está separado do homem quanto à sua natureza e caráter. Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Deus é divino, o homem é humano. O homem é moralmente impuro, Deus é puro, sem pecado. Então Deus é separado de tudo aquilo que é realmente averso a uma vida completamente límpida. Então este é um atributo pelo qual Deus queria ser conhecido nos ídolos do Velho Testamento, não é? A sua santidade. Eu penso que a razão de muitas pessoas viverem em pecado é por desconhecerem a santidade de Deus. Porque na medida que você conhece o Deus santo, e a vontade santa, e o caminhar santo dele, e o desejo de santidade dele para a vida da gente, não tem como viver no pecado. Uma coisa não condiz com outra realmente. E como é que Deus faz isso no Antigo Testamento? Como é que ele demonstra a sua santidade de pessoa? Ele vai operando na história, escute bem, ele vai operando na história de maneira a dar ênfase à santidade. Então, na medida que a história antiga vai acontecendo, ele vai criando situações, ele vai demonstrando através da sua criatividade a sua própria santidade. Deixe-me demonstrar isso rapidamente. Primeiro, veja que ele está no monte e diz assim: Moisés, eu coloquei limite lá no pé do monte, se o povo ultrapassar o limite da minha santidade, morre. Quando ele mandou construir o tabernáculo, que era um templo como este, só que no deserto, do lado de fora do tabernáculo, havia o que era chamado arraial, onde os israelitas montavam as suas tendas. Lá eles podiam ficar. Dentro do tabernáculo, que era um espaço como este, então havia alguns sacerdotes dentro da porta que recebiam as ofertas para fazer o sacrifício. Mas dentro de um tabernáculo como este, tinha uma parte menor, que era chamada Santo dos Santos e Santo Lugar. No Santo dos Santos podiam entrar 1 ou 2 sacerdotes, mas no Santo Lugar, só um sacerdote, uma vez no ano, amarrado pela perna, com sino na cintura, depois de ter feito propiciação, sacrifício pelos seus próprios pecados. Porque se tivesse um pecado, morria fulminado na presença de Deus. Então o tabernáculo tinha como propósito demonstrar a santidade de Deus. Quando Deus criou o sistema sacerdotal, o que foi isso? Ele separou pessoas dentre o povo
purificou essas pessoas, limpou essas pessoas, para que essas pessoas pudessem servi-lo de maneira santa. Então não era qualquer pessoa. E tudo isso para demonstrar o quê? A sua santidade. Ele criou muitas leis no Antigo Testamento. Por exemplo, para trazer um sacrifício para ele, o animal tinha que ser limpo. A mulher, depois que tinha um bebê, tinha que ficar vários dias para se purificar, antes de chegar na casa do Senhor. O leproso, quando era descoberto com lepra, tinha que ir para uma cidade especial e ficar lá até ser declarado curado pelo sacerdote. Não podia chegar mais no meio do povo, por causa da santidade de Deus. Casas eram visitadas quando tinham suspeita de lepra, e se a casa tivesse lepra, ela era declarada, então, amaldiçoada, não é? Até que o sacerdote pudesse, depois de certos rituais, declarar-a pura novamente, por causa da santidade de Deus. Quando as pessoas no deserto evacuavam, elas tinham que fazer um buraco e tapar a sujeira, porque Deus andava pelo meio do povo e não queria ver coisa imunda. Por causa da santidade dele. Arão, o sumo sacerdote, deveria entrar no templo de tempo em tempo, mas antes de entrar, ele passava por um ritual tremendo de purificação mental, pessoal, física. Caso contrário, era fulminado. E tudo por causa da santidade de Deus. Então, porque Deus é santo, ele não queria matar as pessoas por causa da sua santidade. Então, ele criou sistemas para que as pessoas pudessem chegar para ele. As festas que ele criou, por exemplo, a festa da Páscoa. A ideia da festa da Páscoa é um povo sai de um país imundo para um lugar onde Deus o faria um povo santo. Os pães asmos, não é? Que eram pães sem fermentos, para indicar que a vida deve ser uma vida sem mistura pecaminosa. As primícias, as festas das primícias, quer dizer para Deus se dar o primeiro, o melhor. A festa do Pentecostes, quer dizer o santo de Deus desce na terra. A festa das trombetas, quer dizer, anuncia o tempo todo, se prepare, porque ele está vindo. A festa da expiação indica assim, cada dia você tem que ter uma vida no altar do Senhor, um momento de confissão, um momento de devoção, para manter uma vida piedosa. A festa dos tabernáculos era para lembrar o tempo em que eles viveram sofrendo no deserto, mas que o Deus Santo os purificou. E quando eles chegaram na terra prometida, Deus ainda disse para eles, eu não quero que vocês se contaminem com o povo dessa terra. Vai eliminar todo mundo, não vai ter julgo desigual, não vai ter sociedade, não quero que vocês se inclinem aos deuses dele, por causa da minha santidade. Deus queria ser reconhecido pela sua santidade. E há três coisas importantes dentro dessa questão da santidade de Deus. Em primeiro lugar, existe um abismo enorme entre o Deus santo e o homem pecador. Escute bem o que eu estou te dizendo. Há um abismo enorme entre o Deus santo e o homem pecador. E esse abismo, humanamente falando, é intransponível. Você e eu não podemos chegar a Deus simplesmente se quisermos chegar a Deus. Nós não podemos. Porque esse abismo da santidade e da perversidade humana é muito grande. Está escrito na palavra. Isaías 59, 1 e 2. As vossas iniquidades separam vocês de Deus. Simplesmente assim. Separam vocês de Deus de maneira que Ele não ouve. Não ouve. Então há um abismo de separação. Este abismo é humanamente impossível de ser traspassado. Nenhum homem por si só pode vencer um abismo. Por isso, quanta infantilidade, meus irmãos. Uma pessoa tentar fazer boas obras para atravessar do outro lado. Sabe quando ela vai conseguir? Nunca. É impossível. Por causa da santidade de Deus. Nadab e Abiú, filhos de sacerdotes, lá em Levítico capítulo 10, diz que decidiram um dia trazer um sacrifício para Deus, de acordo com o que eles achavam que deviam trazer. Foram fulminados. Deus não aceitou e ainda lhes tirou a vida. Porque não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente acha, é do jeito que Deus estabeleceu. Segundo, o homem que se aproximar de Deus agora, terá que se aproximar devido a esse grande abismo que existe entre o homem santo e o Deus pecador. Terá que se aproximar por méritos de alguém, outro. Alguém que não está negativamente contaminado com o pecado.
alguém que está santo, alguém que é puro. É por isto, não é? Que Hebreus 10, 19 a 23 nos apresenta uma pessoa maravilhosa. E eu leio para você. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, veja bem, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o coração verdadeiro, inteira certeza de fé, tendo corações purificados de má consciência, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel. Então, se o pecado separou o homem de Deus, o Deus Santo ficou lá em cima, o homem pecador lá embaixo, quando Cristo veio, Cristo abriu esse caminho de reconciliação. Na santidade de Deus e não no homem está a razão da vinda de Cristo. Preste atenção. Na santidade, Jesus veio não por causa do homem pecador. Ele veio por causa da santidade de Deus. Porque o Deus Santo não seria aproximável sem um mediador que nos tornasse aproximável a ele. Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar, e salvar o que se havia perdido. Por causa da santidade, da glória de Deus. Deus disse a Moisés, se eles tocarem no monte, morrem. Só sobe quem eu deixo. Ninguém mais. Então, o que a santidade de Deus exigiu, o amor de Deus providenciou. Cristo Jesus, o Salvador. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. Né? 1 Pedro diz, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos tornar agradáveis a Deus. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. E terceira lição aqui desse ponto, devido à santidade de Deus, devemos nos aproximar com reverência e santo temor por meio de Cristo, somente Cristo. Sirvamos a Deus deste modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo que consome. Sabe, irmãos, opiniões certas a respeito de Deus nos levam a opiniões certas a respeito do pecado. Como eu já repito aqui mais uma vez, eu já disse, eu penso que muita gente brinca com o pecado, usa o pecado para fazer negócio, para mentir, enganar as pessoas, enrolar os outros. É porque desconhece a santidade de Deus. Desconhece a gloriosa pessoa de Deus. Veja o que Jó disse quando ele contemplou a santidade de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu, Senhor? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas eu não vou prosseguir mais. Porque ele teve uma visão da santidade de Deus. Então, quando a pessoa vê a santidade de Deus, ela repulsa o pecado. Também, Isaías declarou o seguinte, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, quando ele tem uma visão da santidade de Deus, ele também contempla o homem miserável que é. E aí que começam as transformações. Meus irmãos, Deus é santo, santo, santo. Humilhação, contrição, quebrantamento, confissão, são marcas que devem existir na vida de quem contempla a santidade de Deus. O Deus do Monte Fumegante é glorificado em santidade. Você quer ter um relacionamento com esse Deus? Você quer realmente viver uma vida na presença dEle? Só por meio de Cristo. Então ainda hoje arrependa-se dos seus pecados, olhe para Jesus, creia nele, Ele te levará a Deus. Sem Ele jamais alcançarás o Altíssimo. Você cristão quer ter suas orações atendidas? Então tenha uma vida santa perante o Deus Santo. Repulse o pecado, apegue-se à pureza de vida. Você quer ser recebido diante de Deus e ter sua adoração atendida, seus louvores ouvidos, suas ofertas recebidas? Venha diante de Deus de uma maneira santa. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Altíssimo. Guarde. Reverência, temor, respeito, consagração, pureza, coerência, vestes santas, são ingredientes necessários diante de Deus. Irmãos, não é qualquer música, não é qualquer oferta, não é qualquer tempo, não é de qualquer forma. Tudo é feito de acordo com a pessoa santa, gloriosa e majestosa do Altíssimo. É Ele quem conduz. É Ele quem diz o caminho a seguir. Terceiro lugar. Vou ser bem objetivo agora. O Deus do Monte Fumegante é o Deus que tem por hábito falar com a sua criatura.
é o Deus glorificado em santidade. Terceiro, é o Deus que abala a natureza. Eu não preciso gastar muito tempo aqui, porque você viu que quando o Senhor desceu no monte, o monte tremeu, cuspiu fumaça, fumegou, foi abalado. Era um monte em erupção, mas não que jorrava lavas quentes, mas fumaça. Era a presença de Deus que fez o monte tremer. É a criatura reconhecendo o Criador, sujeitando-se a Ele, tremendo diante da sua presença. É a criatura sob o comando do Criador. Meus irmãos, e este não é o único acontecimento que vemos na Bíblia. Por exemplo, o mundo foi abalado pelo dilúvio. O sol foi detido ao meio-dia na época de Josué. A luz e as trevas tremeram quando Jesus morreu na cruz. Um terremoto abalou a prisão onde Paulo e Silas estavam, porque a presença da glória de Deus faz a terra tremer. E essas criaturas são inanimadas. Elas não têm inteligência. Elas são estáticas. Elas são passivas. No entanto, a maior criação de Deus, eu e você, às vezes, justamente nós, inteligentes, feitos à imagem e semelhança de Deus, que temos um espírito vivificante da palavra, às vezes nós não reagimos dessa forma diante de Deus. E parece que Ele não nos abala mais. Ó homem, até quando você vai viver sem temer a Deus? Até quando você vai viver sem temer aquele que vai te lançar no inferno se você não crer em Jesus? Até quando não reconhecerás a grandeza do Altíssimo? Está cego, está cheio de orgulho, é um coração tão gelado que nem mesmo o fogo divino pode te derreter. Ó homem! Até quando serás uma criatura tão endurecida, tão carnal, tão cega, que não podes ver a luz de Deus e toda a luz? Ó homem, prostre-se, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminarás. Prostre diante do Deus, do monte fumegante, do Todo-Poderoso, reconheça a sua grandeza, a sua santidade, e trema na sua presença. Ó homem, levante-se, e Cristo te iluminará. Em último lugar, o Deus do monte fumegante não é o Deus acessível a todos. Vou repetir, para ficar bem claro. O Deus do monte fumegante não é acessível a todos. Não é. Não se iluda, não se engane. Não são todos que vão acessá-lo. Não são. Se você ler o texto, capítulo 19, eu já li o texto todo. Lá diz que Deus falou para Moisés: Moisés, só sobe quem eu autorizar. Quem eu não autorizar, se tentar, morre. Só sobe quem eu autorizar. Meus irmãos, essa é uma declaração incrível, mas também terrível. Não é terrível? Como assim? O Deus criador dos céus e da terra não é acessível a todos? Eu pensei que era, mas não é. Nós deveríamos chorar de ouvir isso. Porque pode ser que alguns parentes seus nunca vão acessar esse Deus, por mais que você pregue para eles. Nós deveríamos lamentar, irmãos. Nós deveríamos jejuar, nós deveríamos fincar a nossa cara no pó. E você sabe que é assim no dia a dia mesmo. Porque quantas vezes você tem pregado e as pessoas te viram as costas. Para você é tão claro, mas a pessoa joga fora, não quer nem saber. Por quê? Deveria nos fazer chorar. O Deus do monte fumegante não é acessível a todos. Ele se limitou em seu acesso. Não se pode se achegar a Ele só porque quer se achegar a Ele. Sabe, caso contrário, a cruz não teria necessidade alguma. Se qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer época, pudesse se achegar a Deus de qualquer jeito, eu te pergunto, para que é que Jesus morreria numa cruz? Para quê? Ele limitou-se em seu acesso pela cruz, ou melhor, pelo crucificado. O povo podia ver os sinais do monte, o povo podia chegar perto do monte, o povo podia ouvir Deus falando, mas o povo não podia chegar sem autorização. Deus limitou-se em seu acesso. Apenas os que Ele chamou poderiam ir. Apenas os que Ele indicou poderiam subir seguramente. Qualquer outro morreria. Isto é tremendo, e é assim hoje. Jesus disse assim:
ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Já pensou nisso? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E eu não lançarei fora. Em Mateus, e eu estou terminando, capítulo 6, diz que vai chegar o dia que muita gente vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Senhor, eu falei línguas em teu nome. Eu curei pessoas. Eu fui um ícone. Quantas famílias vieram para eu colocar as mãos sobre ela e elas foram tratadas, Senhor? Senhor, eu profetizei em teu nome. Mas o que me impacta, irmãos, é que o Senhor vai olhar no olho dessas pessoas. E ali ele está falando com pessoas que eram da igreja. Ele vai olhar no olho dessas pessoas e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Vocês fizeram o nome de qualquer outro ser, mas não foi no meu. Vocês diziam me conhecer, mas eu nunca vos conheci. Porque vocês não viveram a santidade que eu exijo que se viva. Vocês seguiram outro Deus. Deus limitou-se em seu acesso. E só pode chegar a Ele através de Jesus. Então, não há como fazer nenhuma boa obra. Se você tentar, sinto dizer, você não chegará a Ele. O único meio é pelo crucificado. Aquele que na cruz deu sua vida por nós. Eu quero terminar, então. Se você é um crente em Jesus e o Espírito Santo se move em você, se você foi perdoado, lavado com o sangue de Cristo, se tem a certeza da vida eterna e paz com Deus, se o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que és filho de Deus, se há no seu coração um forte desejo de sujeição e obediência a Deus, se há prazer pela oração, pela palavra, se há amor ao culto, se há amor às almas perdidas, se obedecer à palavra de Deus e viver uma vida santa é o seu alvo, sua labuta, e se de andar pela fé tem sido o seu labor, deves exultar, alegrar-se, rejubilar-se cada dia, cada minuto, pois Deus te deu a graça de acessá-lo. Se há no seu coração todos estes desejos, exulte em Deus, você acessou o Deus do Monte Fumegante por Jesus Cristo. E hoje você é acessível a Ele. Mas se isso não é uma verdade, lamente. Chore aos pés da cruz. Clame por misericórdia. Quem sabe o Deus do Monte Fumegante não perdoe você. Quem sabe? Quero convidar você a curvar a sua fronte. O Deus do Monte Fumegante é o teu Deus pessoal. É o Deus que fala com a sua criatura. Você já ouviu a sua voz? É claro para você que és um pecador perdido e totalmente necessitado do Salvador. E que por viver assim você está separado de Deus. E que não pode acessar a Deus a não ser pela cruz de Cristo. Faz sentido na sua vida? Olha, se faz sentido para você, quero dizer que Deus comunicou isso ao seu coração então. É porque Ele quer que você suba ao monte com Ele. Então venha a Ele hoje através de Cristo. Arrependido, contrito. Entregue-se no altar. O Deus do Monte Fumegante é o Deus glorificado em santidade. Portanto, procure de viver uma vida assim. Rompa com os laços do pecado. Tire do seu corpo tudo aquilo que você sabe que te liga com o mundo e não com Deus. Tire dos seus hábitos emocionais tudo aquilo que te leva para uma vida longe do Senhor. O Deus do Monte Fumegante abala a sua criação. E Ele não é acessível a todos. Somente aos que vêm a Ele através de Cristo Jesus, o Salvador. O Deus do Monte Fumegante é o seu Deus. Se é, deixe que a glória, a santidade, o poder dele ferva o seu coração nesta manhã. De tal forma que você possa transbordar de alegria, de júbilo, de um desejo de consagração e venha se derramar no altar do Senhor como o monte derramou. E você venha dizer, Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Senhor, me salva, Senhor, me santifica, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Senhor, me transforma. Senhor, me faz um vaso de bênção. Deixe Deus trabalhar a sua vida.
Pai amado, obrigado pela tua palavra. Tu és o Deus do monte que fumega. Mas de nada adianta fumegar o monte e o nosso coração permanecer gelado. O que importa é a obra que o Senhor vai fazer hoje no coração de cada um que está aqui. De tal maneira que nenhum de nós mais seremos o que éramos antes. Ajude-nos a caminhar na tua presença, com clareza de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.